Olá, sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer esse lindo vestido feito com o fio cru especial 100% algodão da Supremo. Então a gente vai trabalhar aqui com esse novelão. Aqui estou mostrando para você a numeração 2, mas nós vamos utilizar na nossa aula de hoje a numeração 3. Então, para essa peça aqui, eu vou usar 2 novelos desse e ainda vai sobrar bastante fio, tá? Então, para garantir, é ideal que você adquira 2 novelos ali, pode ser que um dê, mas bem na medida, então adquira 2 ali para garantir a sua peça, tá bom? Para que não falte ali e depois você tenha que adaptar a sua peça. Pode ser usado como saída de praia, pode ser usado como vestido, como é a nossa proposta, pode ser usado também como você preferir. Esse ponto ele é muito fácil, muito prático e muito versátil também. Você pode usar ele para diversas outras peças. Acho bem gostoso de fazer ele porque a gente trabalha aqui com 2 retângulos bem grandes, então a gente consegue ter aqui ideia do comprimento que fica a nossa peça, comprimento e largura. Então, além do cru especial que nós vamos usar aqui, eu vou utilizar uma agulha para crochê número 3,5, que é uma agulha bem mais grossa do que a que pede no rótulo do número 3. Vou usar aqui também uma tesoura e vou usar uma agulha de tapeçaria para remates, tá? Você pode acompanhar no início do vídeo como a peça ficou no corpo. Então, se você quiser usar um cordãozinho de crochê para amarrar ou até um próprio cinto, fica a seu critério. E o comprimento dessa peça, tanto comprimento quanto largura, tudo eu vou deixar no vídeo para ficar ali, vou deixar na descrição do vídeo todas as medidas para você acompanhar. Então vamos para a aula? Para fazermos a nossa peça, nós vamos iniciar aqui com um cordão de 43 correntes. Se você quiser, pode pausar o vídeo nesse momento para fazer as suas 43 correntes. E aí, então, nós vamos voltar aqui na nossa quinta corrente. A que está na agulha não conta. Então, a gente conta 1, 2, 3, 4. Na nossa quinta corrente, vamos trabalhar um ponto alto. Uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar, formando nosso primeiro Vzinho. Desta forma aqui. Laço meu fio, pulo 2 pontos de base, vou lá no terceiro, ali na minha terceira correntinha e trabalho um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Vou formar meu outro Vzinho, desta forma aqui. Laço meu fio, pulo 1, 2 pontos de base, vou lá no terceiro, trabalho um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar, formando assim o meu terceiro Vzinho. Laço meu fio, sempre pulando 2 pontos de base e indo ali no meu terceiro ponto. Trabalho um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar. Então, nós vamos trabalhar dessa forma aqui, fazendo nossos Vzinhos até chegarmos ao final da carreira. Cheguei então aqui ao final da carreira, me sobrou 2 correntes. Eu vou pular uma e vou ali na última e vou fazer um ponto alto, que é para finalizar a carreira, que a gente precisa aqui de um ponto alto de base, de início, e um ponto alto no final. Trabalho 3 correntes para iniciar uma nova carreira, viro a minha peça, já laço meu fio e agora dentro de cada Vzinho que eu tenho aqui, eu vou trabalhar outro Vzinho. Então, trabalho aqui um ponto V, uma corrente e outro ponto V. Desta forma, laço meu fio, vou lá no próximo Vzinho, trabalho um ponto alto, uma corrente
e um ponto alto no mesmo espaço, formando outro Vzinho dentro do Vzinho. Laço meu fio, vou dentro do próximo V e trabalho ponto alto, uma corrente, ponto alto dentro do próximo V. E assim vou trabalhando Vzinho dentro de V até chegar ao final da carreira. Então aqui a gente está trabalhando com agulha maior, justamente para a gente ter aqui o caimento que a gente precisa. Então vou trabalhar aqui Vzinho em cima de Vzinho até chegar ao final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira, então aqui no meu último ponto, fiz o meu último Vzinho, vou trabalhar um ponto alto aqui, trabalhando desta forma. Um ponto alto ali no meu ponto, ok? Para iniciar uma nova carreira, agora eu sempre vou iniciar dessa forma aqui que eu iniciei. 3 correntes, termino com ponto alto. Eu sempre vou iniciar com 3 correntes, fazer os meus Vzinhos no meio das minhas, das minhas carreiras e finalizar a carreira com ponto alto. Então aqui, sempre iniciar com 3 correntes, vira a peça e já vou trabalhar Vzinho em cima de Vzinho, aqui, laço fio, V em cima de V, certo? Sempre separado por uma corrente, cada Vzinho aqui que eu tenho, no caso, cada espacinho, tá? E a gente trabalha dessa forma. Vzinho em cima de Vzinho, e a gente vai trabalhar algumas carreiras dessa forma, tá? Então, vou trabalhar aqui algumas carreiras, daqui a pouquinho eu volto para mostrar a quantidade de carreiras que a gente vai trabalhar. Voltei aqui, então trabalhei na minha peça, aqui como você pode observar, olha só. Fui trabalhando em carreiras de ida e volta, um total de 147 carreiras. Ficou uma tira bem grande aqui, ficou um retângulo bem grande, porque nós vamos dobrar ele ao meio para poder fazer metade da nossa peça, certo? Então, como é que a gente trabalha em carreiras de ida e volta? Aqui a gente não precisa separar lado direito e lado avesso, certo? Então aqui, olha só, a gente vai dobrar ele ao meio. Aqui aumentei um pouquinho, ó, aqui o zoom da câmera, né? Diminui aqui para que você possa ver melhor como fica aqui a tira, fica essa tira bem grande aqui, tá vendo? Então a gente vai fazer aqui a divisão, a gente vai deixar aqui parte para nossa manga, né? E as duas partes aqui, a gente vai trabalhar um aumentozinho, tá? Daqui até aqui, a gente vai trabalhar um aumentozinho, e daqui até nessa outra parte, a gente vai trabalhar um aumentozinho também, para poder fazer aqui o nosso aumento ali do quadril, tá? Então aqui eu vou deixar peça com peça aqui, só para ajustar, né? E aqui depois eu vou deixar uns 20, talvez uns 20 a 22 centímetros aqui. E aqui do outro lado também, né? Multiplicando aqui por 2 dá uns 40, 44 centímetros, dependendo da quantidade que eu vou deixar aqui, ok? Então, agora de início eu vou prender o meu fio aqui para começarmos a fazer aqui o nosso aumento, tá? Então, eu vou posicionar ele aqui, tá? Então, o que a gente vai precisar? De marcadores para poder fazer aqui essa divisão da nossa peça. Então, peguei aqui os meus marcadores, o que eu vou fazer aqui? Vou posicionar aqui as minhas duas partes, não vou nem contar aqui a quantidade de pontos, tá? O que eu vou fazer aqui? Posicionei eles aqui, então tenho aqui os meus pontos, certo? Então, vou pegar minha fita métrica aqui, vou deixar mais ou menos aqui uns 20
23 centímetros aqui. Tinha uns 22 centímetros aqui. Então, vou pegar meu marcador, vou colocar aqui, posicionar aqui. E vou posicionar aqui no outro também, aqui embaixo, na carreira de baixo, certo? Aqui. Que aí, essa aqui é a marcação que eu vou trabalhar daqui até chegar nessa parte aqui. Chegando aqui, eu volto. E assim eu vou trabalhar em carreiras de ida e volta. E aqui a mesma coisa, tá? Então essa aqui vai ser a parte aqui que eu vou deixar da nossa manga, ok? Então aqui a gente vai iniciar nessa parte aqui com o nosso fio, tá? Vamos pegar aqui, fazer a nossa laçadinha inicial. Agora eu vou aproximar novamente, para que você possa visualizar melhor. Então aqui vou fazer aquela minha laçadinha inicial. Vou prender o meu fio aqui então, nessa extremidade aqui. Prendo ele aqui com ponto baixíssimo, subo 3 correntes, que faz a vez de um ponto alto, laço meu fio e venho aqui nesse próximo espaço e trabalho um Vzinho, ou seja, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar, formando assim um Vzinho. Vou no meu próximo espaço sem fazer correntes e faço apenas um ponto alto. Vou no próximo espaço e faço um Vzinho. Um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto no mesmo espaço, ficando desta forma. No meu próximo espaço, trabalho apenas um ponto alto. No próximo espaço, um Vzinho. Ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo espaço. Então, se você observar aqui, a gente está intercalando entre o Vzinho e um ponto alto, Vzinho e ponto alto. A gente vai trabalhar dessa forma. Então, em cada espaço que a gente tem aqui, cada carreira, a gente vai intercalar. Um a gente faz V, o outro a gente faz ponto alto. Um fazemos V e assim por diante. A gente vai trabalhar até chegar aqui onde nós temos o marcador. Então, eu vou trabalhar aqui, daqui a pouquinho eu volto para mostrar. Trabalhei aqui então, ó, desde o início até chegar aqui onde eu tenho o meu marcador, certo? Aqui eu vou tirar o marcador. Fiz aqui o meu ponto. O meu marcador estava bem aqui nesse intervalo, então eu vou fazer o meu ponto alto bem aqui nesse intervalo, ok? Faço ponto alto, ok? Feito isso, faço 3 correntes novamente, viro a minha peça, que agora eu vou voltar fazendo a mesma coisa, porém retornando. Então, fiz as 3 correntes, laço o meu fio, logo à minha frente aqui eu tenho o Vzinho, então eu faço outro Vzinho, ponto alto, uma corrente, ponto alto no mesmo lugar, laço o meu fio, aqui logo à minha frente eu tenho ponto alto, então eu trabalho ponto alto em cima de ponto alto, logo à minha frente eu tenho outro Vzinho, trabalho outro V, logo à minha frente eu tenho ponto alto, então eu trabalho um ponto alto em cima deste ponto alto. Ponto seguinte, eu tenho o ponto V, então trabalho outro V. Ponto seguinte, eu tenho o ponto alto, então trabalho ponto alto. E assim eu vou trabalhando até chegar aqui no final da minha peça,
tá? Vou trabalhar até chegar aqui, quando eu chegar nessa outra lateral eu volto para mostrar. Cheguei então aqui no final, trabalhei mais essa carreira, iniciando aqui. Chegando aqui, fazendo meu ponto V, laço meu fio no último ponto, venho aqui e termino a carreira com um ponto alto, ok? Depois disso, faço 3 correntes para subir, viro a peça e repito a mesma coisa. Laço meu fio, trabalho V em cima de V, uma corrente e o V ali. Trabalho ponto V em cima de V, onde eu tenho ponto alto, eu trabalho ponto alto. Onde eu tenho V, eu faço outro V. Então, eu vou trabalhar em carreiras de ida e volta dessa forma por 5 carreiras, tá? Olha só. Trabalhar em carreiras de ida e volta por 5 carreiras. Então, eu vou trabalhar aqui, onde eu fiz ali as minhas marcações, né? Da minha peça, aqui, ó. Desde aqui que eu tirei o marcador, porque eu já sei até onde eu tenho que ir, né? Ir e voltar. Então, eu iniciei aqui, trabalhei até chegar aqui, voltei. Então, aqui essa parte da lateral, né? A parte que a gente tá fazendo um aumento ali por conta do quadril, que senão vai ficar muito apertado. Então, se você achar necessário, você pode fazer mais carreiras, caso você tenha mais ali quadril, tá? Então, vou fazer 5 carreiras aqui, daqui a pouquinho eu volto para mostrar. Voltei aqui, então finalizei as minhas 5 carreiras, como você pode observar aqui. Fiz as 5 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5 de ida e volta. Ficou desta forma aqui. Aí do outro lado, na minha outra parte, que é essa parte que eu tenho aqui, eu vou fazer igual, novamente, as minhas 5 carreiras, e aí eu já volto para mostrar também como que fica, tá? Vou fazer aqui nessa minha outra parte e já volto para mostrar também. Voltei aqui, então terminei a minha outra parte aqui, as minhas outras 5 carreiras, e a gente tem esse detalhe aqui. Então, a gente tem aqui o nosso detalhe da manga e aqui a gente tem a cava, certo? Aí, aqui eu cortei o fio bem grandão, deixei ele bem grandão aqui, porque eu vou usar esse fio para poder costurar essas duas partes aqui depois, certo? Então, depois eu vou fazer a costura dessas duas partes aqui, mas nesse momento agora eu vou pausar o vídeo e vou fazer outra parte igual a essa, porque a nossa peça, ela é composta por 2 partes como essa, exatamente igual. Então, vou iniciar novamente com 43 correntes, vou fazer as minhas 147 correntes iguais a essa, em carreiras, aliás, 147 carreiras, 43 correntes, 147 carreiras de ida e volta, fazendo aqui o meu ponto V, dessa forma. E aí, depois que eu fizer o ponto V, eu vou trabalhar aqui esses detalhes que a gente acabou de fazer agora. E aí, eu volto para mostrar como fazer a união das duas partes aqui da nossa peça. Voltei aqui, então, finalizei todas as partes aqui na minha peça. Então, fiz aqui, como você pode observar, as 5 carreiras aqui da minha peça. Aqui deixei o fio bem grandão, cortei aqui para eu poder costurar, tá? Então, aqui eu tenho essa parte aqui com essa, que eu vou juntar aqui. Olha só, que eu vou costurar, tá bom? Então, aqui, ó. Vou costurar essa com essa. Então, aqui, a quantidade de pontos, ela é igualzinha. Então, aqui vai dar bem certinho a costura. E a minha outra parte, que eu fiz exatamente igual. Aqui. Então, eu vou posicionar aqui para você visualizar. Aqui tá o detalhe da cava das 5 carreiras que eu fiz de cada lado.
Olha só, aqui. Tá vendo? Então, eu fiz exatamente igual. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai costurar os dois lados dela aqui, certo? Esse lado aqui e esse lado aqui, certo? Depois, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos costurar aqui frente com frente, deixando aqui o detalhe aqui pro decote, né? Um espaço aqui pro decote. Depois nós vamos costurar costas com costas também. Então, primeiro a gente vai pegar uma peça apenas, tá? Vamos deixar uma de lado. Vamos pegar aqui uma peça, tá? Pra gente poder fazer a costura. Então, nesse momento, você pode usar uma agulha de tapeçaria como auxiliar na sua peça, ou você pode usar ali o próprio crochê para fazer essa emenda. Eu vou aqui usar a agulha de tapeçaria para deixar mais certinho o trabalho. Não que com a agulha de crochê não fique, tá? Mas eu prefiro usar aqui a agulha de tapeçaria para poder fazer esse trabalho. Se você quiser unir com o próprio crochê, fica a seu critério, tá? Aqui eu deixei o fio de crochê bem grandão, tá? Eu acho até que eu vou diminuir um pouco aqui desse cordão, porque não há necessidade de deixar ele tão grande assim para essa nossa costura. Cortei aqui um pedaço, deixei ele aqui maior só pra gente poder costurar. Então, vou fazer da seguinte forma, que eu vou aproximar um pouquinho mais aqui a câmera pra gente poder fazer essa costura. Vou aproximar aqui, ok? Então, aqui, eu vou unir as duas aqui. Pego aqui a minha agulha de tapeçaria e venho aqui, ó, dessa forma. Nesse primeiro aqui, eu posso trabalhar prendendo ele assim, dando um nozinho ali, travando, certo? A partir do segundo, eu vou trabalhar ponto com ponto. Então, o que eu vou fazer? Vou trabalhar com costura invisível, onde eu passo o meu fio todo para lá e passo o meu fio todo para cá. Estou com ele todo para cá, venho com ele todo para lá. Então, onde tem ponto por ponto, eu trabalho neles dessa forma aqui, olha só. Aí vai ficando a emenda bem legal da nossa peça, tá? Olha só. Jogo meu fio todo para lá. Aqui onde eu tenho a correntinha, trabalho na correntinha também. Onde eu tenho o ponto alto, trabalho no ponto alto também. Olha só. E assim eu vou trabalhando, fazendo esse formato aqui, olha só, tá vendo? Onde tem a correntinha, trabalho na correntinha e vou fazendo aqui a minha costura. Não tem segredo, olha só como vai ficando aqui a nossa lateral. E assim eu vou costurando ponto por ponto. Claro que se você quiser algo mais rápido, pode fazer ali a emenda com o próprio crochê, como eu falei para você anteriormente. Mas eu gosto de fazer dessa forma que, além de eu considerar terapêutico, eu acho que fica mais delicadinho, fica mais bonitinho aqui, tanto esse lado, quanto, olha só, o lado que é o lado que a gente vai usar como o lado direito. Tá vendo? Olha só que bonito que fica. Tá vendo? Esse lado também fica bonito. E esse mais ainda, que esse é o lado que a gente vai usar. Tá vendo? Que lindo que fica. Então, aí a gente vai trabalhar dessa forma aqui. Depois que a gente costurar toda ela, aí que a gente vai desvirar ela, tá? Então, vamos trabalhar dessa forma até chegarmos lá embaixo, aqui, esse daqui, tá? Até chegarmos aqui no final. E depois nós vamos pegar a nossa outra peça que a gente tem aqui
E vamos fazer a mesma coisa, tá? A gente vai pegar essa outra peça que a gente tem aqui e a gente vai fazer a mesmíssima coisa. Vamos costurar essa parte aqui também. Depois que eu costurar essas duas laterais, aí eu vou voltar para te mostrar como é que a gente vai costurar frente e costas aqui na nossa peça, tá bom? Então a gente vai trabalhar dessa forma aqui, ok? Voltei aqui, então eu já costurei esse meu outro lado aqui também, ó, como você pode observar. E costurei esse daqui também. Então, posicionei as duas partes para cá e as partes da cava aqui deixei do lado aqui para fora, certo? Então, a gente tem aqui frente e costas, certo? A gente vai unir aqui frente e costas, então a gente vai unir aqui primeiro a frente, no caso seria aqui, né? Na verdade, elas serão iguais, né? Mas a gente vai unir aqui, depois a gente vai virar e vai unir do outro lado. Por quê? Porque a gente tá unindo assim, depois a gente vai desvirar, né? No caso, a gente vai virar nossa peça para que a costura fique dessa forma aqui, tá vendo? Para que fique mais bonitinho do que essa aqui, ok? Então aqui, pra gente costurar, é o mesmo processo que a gente estava fazendo. O que que a gente vai fazer? A gente vai prender o nosso fio aqui embaixo, eu já vou mostrar pra você onde que a gente vai prender. E aqui a gente vai costurar, a gente vai prender aqui embaixo, né? Eu já vou te mostrar. E a gente vai costurar ela até aqui, por exemplo, o tamanho que a gente quer o nosso decote, quantos centímetros a gente quer deixar. Tem gente que gosta de decote maior, tem gente que gosta de decote menor. Então fica a seu critério o tamanho que você quer deixar o seu decote. Você pode pegar uma peça que você tem na sua casa, ou um vestido que você tem, uma blusinha, para você definir o tamanho, ok? E aí você define o tamanho que você quer deixar o teu. Mas de início, o que que a gente vai fazer? A gente vai alinhar aqui essas duas partes, que é aqui de baixo, que a gente tem aqui. Então, a gente alinha aqui, ok? Pra gente poder fazer a nossa costura. Então, nós vamos prender aqui, fechando aqui de cima, certo? Olha só, pego o meu fio, coloco na agulha de tapeçaria, prendo aqui, tá? Prendo ele aqui, eu vou dar um nozinho para ficar bem firme, porque aqui eu não tenho nada para prender ele, né? Então aqui eu vou dar um nozinho, depois eu escondo esse fio. Então dei um nozinho e aqui eu vou seguir aquele mesmo esquema que a gente estava fazendo anteriormente para a gente trabalhar aqui a nossa peça. Olha só, fecho ali, passando o meu fio todo para lá. Depois disso, venho com ele todo para cá, venho com o meu fio todo para cá, dessa forma. Depois com ele todo para cá, venho passando ele todo para cá. É um processo mais lento? É. Só que isso garante que a sua peça fique perfeita no acabamento, que ela fique bem costuradinha, que ela fique bonita. Então a gente precisa fazer esse acabamento na nossa peça, porque a gente tem aí o efeito que a gente quer, né? De uma peça bem acabada, de uma peça bonita, tá? Então agora você segue costurando, olha só que legal que fica tanto aqui quanto aqui, olha como fica bacana. Então aqui a gente ajusta bem, olha só como fica praticamente invisível, imperceptível costuras, né? Então a gente vai trabalhar aqui, vou trabalhar costurando aqui. Quando eu terminar aqui e chegar na altura do decote, eu vou arrematar o fio e depois eu vou virar a peça. Virar no sentido assim, para costurar esse outro lado do decote também. E aí, daqui a pouquinho eu volto aqui para mostrar para você o resultado dessa peça pronta,
tá bom? Para você poder fazer a sua. Aí nós vamos fazer aqui uma carreirinha final de acabamento aqui também, tá? Vamos fazer uma carreirinha final de acabamento da nossa peça. E aí, só para poder finalizar, é opcional, caso você não queira fazer, não há necessidade. Finalizei aqui então as costuras. Para essa parte aqui do decote, que nem eu te falei, eu deixei aqui mais ou menos 22, 23 centímetros, tá? Claro que é o dobro disso, né? Porque a gente tem frente e costas. Mas aí esse tamanho aqui, você define o tamanho que você quer deixar a sua peça. Então a gente tem toda esses fios para arrematar aqui, mas esse daqui eu vou deixar para depois. A gente tem aqui as partes da nossa costura, né? Então nesse momento eu vou desvirar a nossa peça, porque agora a gente vai trabalhar as nossas últimas carreiras no nosso lado direito. Então se você olhar aqui, olha que lindo que fica essa parte aqui da costura. Olha só que lindo que fica, tá vendo? Você consegue ver como fica bem mais bonito, praticamente imperceptível aqui. A gente tem a nossa costura bem diferente, olha só, do nosso lado avesso, certo? Então a gente tem aqui a nossa peça, né? Aqui. Por que eu trabalhei essa parte aqui do aumento? Porque dependendo do tamanho que a gente fizesse aqui esse nosso retângulo, no quadril iria ficar apertado. Então a gente precisa trabalhar dessa forma para que a gente tenha aqui esse caimento que a gente precisa, ok? Lembrando que esse fio é 100% algodão, então ele naturalmente ele vai ter ali o seu, naturalmente ele vai ter o seu caimento, ele vai lacear também, ok? Então aqui a gente tem a nossa peça, certo? Feito isso, esses fios aqui eu vou arrematar eles depois com mais tranquilidade. Então feito isso, eu vou prender o meu fio aqui no fundo da nossa peça, no caso na barra, para poder fazer o acabamento final. Então aqui eu vou fazer uma laçadinha inicial aqui na minha peça. Eu vou prender em qualquer lugar, tá? Prender em qualquer lugar que eu tenha aqui e vou fazer um ponto baixo. Trabalho uma, duas correntes e mais uma, 3 correntes. Total, aqui um ponto baixo mais 3 correntes. Feito isso, trabalho mais um ponto alto no mesmo ponto, ok? Feito isso, eu vou aqui para o próximo espaço e faço um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar. Laço meu fio, venho para o próximo espaço, ponto alto, uma corrente, ponto alto no mesmo lugar. Aqui eu vou trabalhar os meus Vzinhos que eu já estava trabalhando anteriormente, tá? Desta forma, então a gente vai trabalhar os Vzinhos aqui até completar ali toda a volta, mas quando eu estiver chegando aqui onde eu tenho a parte do aumento aqui da minha peça, eu volto para mostrar. Então eu iniciei bem aqui no meio, eu vou trabalhar até chegar mais ou menos aqui. Quando eu estiver chegando aqui nessa parte dos aumentos, eu volto para te mostrar como você faz nessa parte. Cheguei aqui na parte onde eu tenho aqueles pontos diferentes, né, os Vzinhos aqui na horizontal. Então eu vou trabalhar meio que da mesma forma que eu estava trabalhando. Eu faço, né, ali. No seguinte também, ponto alto, uma corrente, ponto alto. No próximo também. No seguinte também. Então aqui não tem segredo, tá? A gente vai trabalhar fazendo os nossos bloquinhos de Vzinho aqui nessa carreira.
por toda a nossa carreira. A gente está dando aqui um acabamento para essa nossa peça, tá? Fazendo aqui essa carreira de vezinhos. Quando eu chegar aqui na parte da emenda, passo para o outro lado. Sigo trabalhando outro vezinho também. E depois sigo completando toda a volta. Então a nossa carreira que eu iniciei aqui, ela vai ficando desta forma aqui. Cheguei aqui ao final da carreira. Então aqui no último ponto, vou fechar com ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha. Tem o ponto baixo. Primeira, segunda corrente, fecho com baixíssimo. Vou puxar aqui para travar o fio e vou cortar ele para poder fazer o arremate. Então eu vou fazer apenas essa carreira aqui de arremate aqui de final da nossa peça mesmo, tá? Apenas aqui pra gente finalizar. Agora eu vou arrematar todos esses fios aqui. Daqui a pouco eu volto para mostrar o resultado da nossa peça pronta aqui para você se basear quando for fazer a sua.